Começando mais um Benjamin. Bésame mucho. Como se fosse Esta noche é a última vez. a voz do homem. Hoje o negócio é complicado. Ó, sabe quando você aposta que alguma coisa vai acontecer e não acontece? Pois é. E se eu te dissesse que na KTO você pode ter uma segunda chance, viu? É com a chance extra, aquela aposta que bateu na trave e não é perdida. Presta atenção. Se o seu palpite não rolar, você ganha uma aposta grátis. Para tentar de novo é super simples. Você acessa aí o QR Code na tela ou entra lá em kto.bet.br/Benja. Faz lá a tua aposta, 3 jogos, define se vai ter vencedor ou empate. E antes de finalizar, ativa o bônus chance extra, beleza? Se você acertar, o prêmio é seu. Se errar, você ainda garante uma aposta grátis de R$25. É ou não é jogada de craque, hein? Então já sabe, acessa lá kto.bet.br/Benja e ativa a chance extra. Lembrando, hein? O site é proibido para menores de 18 anos, tá bom? E jogue sempre com muita responsabilidade. Não é para fazer loucura não, hein? Não é para ficar, né? É para brincar, para se divertir, que nem eu faço. Cara, hoje tem que começar diferente. Por favor, uma salva de palmas. Não, pelo amor de Deus, estamos recebendo a lenda Joseval Peixoto. Obrigado a você. Desde que eu tenho esse meu podcast, esse é o episódio número... Foram 155 convidados. Lógico, eu gosto de todos, Joseval, mas 2 em especial mexem com o meu coração. 2 não, desculpa, 3 mexendo demais. O maior narrador de futebol, meu grande ídolo, que eu tinha uma paixão incrível, Silvio Luiz veio aqui. Poxa, Silvio. José Silvério Poxa. veio aqui e Joseval Peixoto. Obrigado. Joseval, você não faz ideia como eu sou seu fã. Obrigado. Mas eu sou muito seu fã. Eu ficava no carro de manhã esperando o final do Jornal da Manhã para ouvir aquele seu editorial, que era uma coisa, era uma das melhores coisas que eu já ouvi no rádio, era eu esperar você falar com aquele teu vozeirão e dando aquelas opiniões. Não, que eu acho que uns 3 minutos, se eu não me engano. Depende. Joseval, você é o máximo, Joseval. Pelo amor de É Deus. verdade, eu precisava falar, Joseval. Você é o máximo. Eu quero agradecer muito o seu convite. Eu já estou com 87 anos. E não tenho nem dor de cabeça. Graças a Deus. Você imagina? Eu gostava sempre de uma pinguinha, agora estou aposentado. Então agora eu sou bêbado e vagabundo. E sou convidado do Benjamin Mucci, é isso? Olha, eu vou te dizer, mas nós vamos falar de rádio aqui, que é a minha paixão. A primeira entrevista internacional que eu fiz foi com o autor do bolero, como é que ele se chamava? O grande cantor de bolero, que esqueci o nome dele, olha o que é a cabeça, né? Eu vou me lembrar no curso do programa. Bolero não é minha praia, mas eu sei que ele está falando, mas também me deu branco. O Bessame Mucci era trio Los Panchos e o nome. Quem? Não era. Gardel era tango. Tango. Gardel era tango. Caramba, Elô. Você confunde tango com bolero? Foi a entrevista que eu fiz, esqueci o nome. Sinceramente, a idade leva a isso, né? É barato. Para que eu tenha, é barato. Mas eu estou muito feliz de estar no seu programa. Espetáculo. Não, Joseval, para mim é uma baita de uma emoção. Ô, Joseval, mas é o seguinte, vai falar de rádio, vamos falar de tanta coisa, do 1000º gol, vamos falar do teu livro. Mas fala um negócio para mim, quando você fazia aquele editorial, era você que escrevia, era tudo seu, né? Era tudo improviso, era tudo. Eu Improviso? Não, improviso. Saía de manhã, 7 da manhã, da minha casa, entrava 7h30 no ar. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Ah, vai, fala sério, Joseval. É verdade, você vai para... É rádio, rádio é improviso. Rádio Mas aquele editorial, no final, todo dia era improviso? Aquele editorial era a principal notícia do dia que eu levava para o final do jornal para romancear. E eu fazia aquilo só de vez em quando, até que a mãe de um genro meu, viu? A Silvia Araújo,
Falou, Geval, mas eu fico esperando e você não faz, você frustra os seus ouvintes. Eu pensei, falei, ela tem razão. Aí que eu comecei a me policiar para fazer aquilo todo dia. Quando chegava meia hora antes de terminar o jornal, porque durante o jornal não dá para raciocinar, você está no meio das notícias, coisa, dois macheteiros, Delfiol, Franco Neto, né, e chama, e repórter, aquela loucura que é rádio. Eu levantava, isso ainda ontem foi citado pelo meu diretor, que era o Patrick Santos, né, e o Tiago Errage. O Logeval levantava 20 minutos antes e falava assim, de minha autoria, vou ao banheiro. E eu ia ao banheiro para bolar o fecho do jornal. Caramba! E nessa caminhada, ele que narrou bem isso, eu estava fora do mundo, eu pegava aquela notícia e dava um jeito de romancear o Benja, porque o rádio tem que emocionar. E a notícia é igual para todo mundo. Tombou um ônibus, morreram 10. Todo mundo fala isso. Mas não é isso. Você tem que... É esse que vai ser o tema. Então, você vai pegar algo daquele fato, daquele acidente. Por que morreu? Eram romeiros que iam para Aparecida do Norte. Olha, que é para Aparecida, visitar a nossa santa de Aparecida. Então, você já tendia para a fé. É gente que ia com uma religiosidade na alma para um determinado lugar e o ônibus tombou, morreram pessoas. Você pegava aí, o que você fazia? Nossa Senhora Aparecida é negra. Aliás, um dos temas que nós vamos falar aqui hoje é contra o racismo no futebol. É um troço absurdo, que eu acho. Você vai me dar um tempo para a gente tocar nesse assunto. Você tem todo o tempo do mundo. Então, pegava o poema de quem é? Emanuel Bandeira, sobre Irene no céu. Poema de 5 linhas. Emanuel Bandeira escreve: Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Censa, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Fechava. Era lindo. Porque eu acho que o racismo, já vamos começar por aí, já que abriu aqui, além de ser crime pesado hoje no Código Penal brasileiro, eu acho que é também um pecado. Porque quem criou as 3 raças foi Deus. E eu aprendi na minha faculdade de Direito, em aula de filosofia, quando estuda-se a causa final. A causa final se define assim: o fim é o princípio de todas as coisas. Por que Deus criou 3 raças? Há uma razão. E se nós brincamos com isso, nós estamos agredindo a definição de Deus sobre talvez seja uma experiência de Deus para todas as raças que Ele põe no universo, talvez para apurar o ser que Ele está criando. Então, falar mal do negro começa que é um pecado. Então, é aí que eu quero dizer que nós temos que nos movimentar mesmo para que acabe com isso no espírito da gente, no mundo todo. Não há mais raça. Mas, Joseval, eu ando meio cético em relação ao ser humano e ao mundo. Para mim, o mundo está doente. Está muito pior do que estava antes. Hoje nós temos uma sociedade que... Temos gente no mundo que apoia, temos chefes de Estado que apoiam grupos terroristas. É verdade. Nós temos pessoas hoje que defendem crime organizado. Então eu acho que o mundo está doente. Você vê grandes universidades nos Estados Unidos, né? Oxford, Cambridge, Harvard, com estudantes indo fazer passeata para grupos terroristas. A gente vai para o futebol que você está falando,
Ano passado, enforcaram lá um boneco do Vinícius Júnior em Madrid. Você vê. Então eu acho que nós estamos vivendo um ser humano, o mundo está muito... O mundo Mas está no cabe a perigo. nós, comunicadores, combater isso dessa forma, né? De dizer as várias facetas dessa questão. Por que razão que se chega a Mas, isso? Josival, quando você fazia o Jornal da Manhã, na época não tinha rede social, não tinha internet, Não. a comunicação entre você e o teu público era por carta, telefone, talvez. Você tomava muita porrada também? Você sentia isso às vezes? Quando você dava alguma opinião Não. que não agradava a B, A ou B? Não. Talvez eu não tenha sido esse comentarista agressivo Mesmo a quando que dá uma você se opinião, refere. às vezes não é nem agressivo. Não. Hoje você fala, você gosta do azul? Não, eu prefiro o amarelo. Aí os caras querem te matar. Pô, você não gosta do azul? Não, você me perguntou se eu prefiro um ou outro. Mas eu não, realmente, eu passei a minha vida... Pô, eu acabei de fazer, e você vai ver isso aqui, as manifestações dos ouvintes, como a sua manifestação quando nos encontramos hoje, é de exaltação da minha vida. Da vida toda, em todos os meus atos, foram sempre objeto de elogio, de manifestação assim carinhosa. Sinceramente, eu não me lembro de ter tido uma agressão a um comentário, uma contestação a um comentário que eu tenha feito, sinceramente. Talvez eu não tenha sido, por isso que eu falei, esse comentarista agressivo que possa ser objeto de... Começa que eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu não sou nem esquerda nem direita, né? Eu sou o caminho pelo centro. O autor dos Miseráveis tem num livro que ele escreveu chamado O Homem que Ri, tem uma frase extraordinária, depois eu vou lembrar o nome dele que eu também me passa. A maior virtude do homem é ser razoável. E eu sou isso. Eu sou um homem apenas razoável. Nem A nem B. O jornalismo hoje, ele aceita alguém razoável? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que trilham esse caminho são as pessoas que são recebidas melhor nas suas opiniões pela sociedade brasileira. Porque ninguém gosta dos extremos, eu acho, a não ser os próprios extremistas. Aí é outra coisa, é o fanatismo. Mas eu ainda sou dessa opinião. A maior virtude do homem é ser razoável. O jornalista, para você, tem que ter lado político? Ele tem que expor o lado dele ou não? Não, acho que não. O jornalista ele tem que se retratar ao fato social. Ele não é feito para impor a vontade dele. Para isso ele vai ser político. Vai ser deputado, vai ser senador, vai ser governador. Não é função do jornalista instrumentalizar a ideia. Ele pode expor sua opinião, mas querer impor sua ideia, isso é além do jornalismo. Ele que vá para o palanque. Mas então eu te pergunto, Josival, você é uma pessoa super ativa. Você acompanha tudo, você assiste tudo. Assisto. Você assiste todos os jornais. Assisto tudo. Os programas de futebol você também assiste ou não? Não, mas quando posso, né, com prazer. Mas você sabe o que está acontecendo assim, Sei. na mídia. Hoje a maioria dos jornalistas expõe o lado político dele e opina em cima do lado político dele. Hoje nós temos jornalistas claramente militantes, ou não? Sem dúvida. Então, a turma da esquerda e a turma da direita. O Brasil está hoje com duas posições absolutamente Isso para o jornalismo é bom ou ruim? Eu acho horrível. Acho horrível. Você vê um programa, porque fiz anos e anos o Jornal da Manhã da Jovem Pan, pô, o Fernando Vieira de Mello chegava a dizer que a gente não tinha nem que votar no dia, por causa das prévias eleitorais. Para vocês não serem influenciados. Para não se influenciar nem por A nem por B. Então, eu recebia
no Jornal da Manhã, o Paulo Maluf e logo em seguida a Erundina, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Eu recebia o grande Ives Gandra Martins, meu amigo, grande jurista. Grande São Paulino. Constitucionalista, e vinha o Suplicy, Matarazzo Suplicy. Eu recebia o Matarazzo, ele tinha a tese dele do salário mínimo? Do salário, né? E nem era o salário mínimo, era o salário real que ele falava. O que é isso, o Suplicy? Ele expunha. O trabalhador está assim, 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 assim. Você receberia hoje Lula e Bolsonaro igual? Eu recebia com a mesma dignidade, porque se o povo elegeu, é porque é respeito ao povo que votou nele. Então, mas hoje você não vê isso. Hoje, o jornalista, dependendo do chega lá o Lula ou chega o Bolsonaro, não, as perguntas são outras, com a mesma é dignidade. Senhor Bolsonaro, o senhor está com quantos milhões de votos? É isso que você tem que respeitar. Quase metade da população brasileira votou em Bolsonaro. Ou então você não respeita a democracia ou o Estado democrático de direito, que se fala tanto. Isso é o Estado democrático de direito. São as opiniões divergentes que têm que conviver e tocar o país. Eu não posso aqui impor a minha opinião A ou a minha opinião B para a sociedade. Mas hoje é imposto isso. Mas não o jornalista impõe. Sim, mas não é função do jornalista. Não é função do jornalista. Eu canso de ouvir, por exemplo, com tristeza, você fala, a PAN não é mais a mesma. A PAN era o meu coração, foi a minha vida toda. Por quê? Porque está querendo impor uma ideia. Não é isso. O jornalismo não é por aí. Você ouve o Jornal da Manhã ainda? Às vezes. Você gosta? Ouço, olha, eu gosto de rádio, né? Rádio, eu ouço tudo de rádio. Rádio eu sou apaixonado. O rádio é impressionante, né? Como os anos passam e as coisas ficam na nossa memória. Eu ia para a escola de manhã, meu pai me levava. Quando eu ligava o rádio, eu ouvia aquela musiquinha, eu falei, puta, tô morto, velho. Vambora, vambora. Escola, vambora, olha a hora, vambora. 7h15, repita. Isso. Esse repita era o antigo matutino Tupi, que naquele tempo ninguém tinha carro, era tudo ônibus. O cara falava 7h15, não perca a sua condução. Então esse repita era mais ou menos para lembrar a hora certa, marcar, e deu certo, né? Porra, tá louco, 50 anos depois eu lembro disso como se fosse hoje. 7h15, repita. 7h15. Ô Joseval, mas voltando ainda naquele teu editorial, como que é possível você não escrever? Porque quando você falava ele, você não gaguejava, você não errava uma palavra. Eu tinha certeza que você escrevia. Mas veja, esse é o meu estelionato. Não é que era o meu estelionato. Os narradores esportivos eram experts do improviso. Você pega Pedro Luiz, Fiore Giliotti, Braga Júnior, pega Darcy Reis, Haroldo. No Rio, você tem Clóvis Filho, você tem o Valdir Amaral, Jorge Cury. São grandes improvisadores, né? Quando eu falo, os caras falam, por exemplo, da narração do 1000º gol do Pelé, ainda cruzei com o Milton Neves outro dia, saindo do Pânico lá na Jovem Pan, e só ele tem a gravação. O 1000º gol o que é? Bateu na marca de pênalti, Pelé chutou, foi para dentro. A beleza da narração está depois. Quando o Pelé sai, o Santos faz fila indiana no centro de campo e ele corre, é abraçado por todo mundo, sai chorando e faz a volta olímpica e eu estou narrando. Essa narração é que é linda e é improviso. E eu não tenho a fita, por isso que eu pedi para o Milton Neves. Ele te deu? Não, ele disse que vai me mandar, né? Estou esperando. Então, mas era uma época diferente, porque o narrador do rádio naquela época, ele era um artista. Porque tinha jogos que você não tinha televisão. Não é que nem hoje. Não, hoje qualquer jogo que você vê tá na televisão, tá no YouTube, você assiste tudo, tem imagem. Naquela época não. A gente imaginava o que você estava passando pra gente.
Ainda ontem, numa entrevista também que eu fiz, eles falaram da narração que eu fiz da conquista do tricampeonato no Chile, que eu que narrei a final No México. no Chile, no México, o 4-1 diante da Itália, eu que irradiei os 3 gols, porque só tinha uma linha para São Paulo. Então eu, o Pedro Luiz e o Fiore Giliotti fizemos um pool. O Fiore pela Bandeirantes, o Pedro pela Nacional e eu pela PAN. Nós fomos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer o sorteio. Como é que iam os 3 irradiar na mesma transmissão? E fizemos isso. E como foi? Porque nós éramos todos amigos. Irmão, o Pedro foi meu padrinho de casamento. Pô, o Fiore é meu irmãozão. O Fiore era demais. Não era? Coisa Fiore era linda. demais. Então o Dr. Paulo falou, um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo, o outro abre, fecha e encerra. Ah, então pera só um minuto. O cara ligava, era sorteio. Então ganhou o primeiro tempo quem? O Pedro Luiz? Não, isso. Não, durante a Copa, um irradiava o primeiro tempo, outro o segundo, e um abria, fazia o meio e fechava. E rodava. Quem abria e Quer dizer, você fechava... ouviu o primeiro tempo na Bandeirantes e depois o segundo tempo na Jovem Pan? Não, era a mesma transmissão para as 3 emissoras. Foi a maior rede da história. Ah, todo mundo estava... Todo mundo na mesma Os transmissão. mesmos repórteres, os mesmos Tudo o narradores? mesmo repórter. O Tá legal meu, pra meu era o caramba. GB, da PAN era o Ávila e o Roberto Silva, da Tupi era o Juarez Soares e tal, e era o mesmo time, na mesma O narração. comercial também era vendido tudo igual? Também aí passava para o estúdio, você dava um break, né? Você falava assim, marcava com os terras, né? Brasil, não sei o quê, 1-0. Dava um espaço, cada um dava no estúdio a sua publicidade. Mas e as vinhetas, não usava? Não tinha vinheta, você só mandava bala, né? Agora, aí surgiu o seguinte Isso problema. É sensacional, né? Não, mas o Benja, surgiu o seguinte problema. E a final? Era um jogo só. E se o Brasil, a Itália e o Uruguai eram bicampeões. Se um dos dois fosse para uma final, e o Brasil foi à final com a Itália, quem ganhasse ficava em definitivo com a Taça Gilles Rimet. Como é que faz? Aí o Dr. Paulo que fez o sorteio, Paulo Machado de Carvalho, um irradia 30 minutos, outro pega 15 e outro pega os 30 finais. Ficavam vocês 3 na mesma cabine, vocês estavam na cabine Na igual? mesma casa. Quem ganhou os 30 finais fui eu, por mero acaso. Então, Foi sorteio mesmo, Joseval? Foi sorteio mesmo? Foi sorteio, o Dr. Paulo fez o sorteio dos 3 papeizinhos lá. Pô, e eu até constrangido, porque o Pedro, que eu te falei, foi meu padrinho de casamento e era o ídolo. O Fiore era outro ídolo da minha vida, o Fiore Giliotti, né? E ele era uma geração à frente da minha, eu era a terceira. O Pedro já tinha uns 70 anos, o Fiore 60, eu tinha 30, pô. Eu era o moleque da história. E eu recebi o jogo 1-1. Quem irradiou os 3 gols contra a Itália fui eu. Que sorte, hein, Joseval? De um lado estava o Pedro sem falar, do outro os Fiore sem falar. Porque eu ganhei os 30 minutos finais. Então, era isso a narração. Quer dizer, a narração de gritar Brasil, tricampeão, é do Joseval. Isso tudo. Aí que eu ia chegar na narração que me perguntaram ontem, como é que você fez aquela poesia da conquista do campeonato para a Taça Gilles Rimet? É um improviso, porque a Taça Gilles Rimet era de ouro, maciço, tinha aquela deusa com o braço erguido, e essa deusa dourada, erguida, os braços erguidos para os céus do Brasil, que nós choramos em 50, eu mandei bala, pô. Então é isso que eu estava querendo também do Milton Neves, que ele tem, a narração, e eu não Agora, tenho. ô Joseval, pô, você tá lá, você era dos 3, você era o... Eu era moleque. Na fila do pão, você estava em último, né? Em último lugar. Você estava na fila do pão, você era o último. E aí você tá lá, numa final de Copa do Mundo, do lado de 2 monstros. 2 na época. monstros. E você narrando sozinho. Dava um... Às vezes você come assim, falei, caramba... Dava um constrangimento. Dava assim, pô, tô do lado dos caras, eu que tô... Pô, eu tenho do lado um ídolo que é o Fiore Giliotti, que não pode falar porque já falou. Do outro, Pedro Luiz Pauliello, que também já falou. E eu é que pô, em 1950, o Pedro narrou a Copa, eu tinha 12 anos, pô.
Eu ouvi o Pedro em 1950, no interior. Eu tinha 12 anos de idade. E aí chega 20 anos depois, eu narro os 3 gols do 4-1 e o Pedro sem falar nada do meu lado, porque já passou os 30 minutos dele, e o Fiore do outro lado. Quer dizer, por isso que eu falo que o homem me carregou. Foi quando eu me consagrei, né? Lógico, né? O homem me carregou a vida toda. Pô. Se eu contar a minha história aqui, de acasos da minha vida, pô, quando eu vim para São Paulo, o Edson Leite, 1960, consagrado na Copa de 58, a primeira que nós conquistamos na Suécia. 2 anos depois, em 60, ele estava em Presidente Prudente, a minha cidade, né? E eu saúdo a Elô, que é de Votuporanga, entendeu? Agora você vai criar um monstro. Mato ele. Não instiga o monstro, Joseval, pelo amor de Deus. A Elô, em 58, que ela estava com 26 anos, ela entrevistou o Garrincha na Suécia. A Elô tinha 26 anos. Ela tinha 26 anos, 58. Mas, viu? Então, é isso aí, pô. Você usa casos... O Edson Leite irradiou a final. Mas, ô Joseval, então você concorda... Eu tenho uma tese. Que é o seguinte. Não basta você ser bom. Você também precisa ter... Tem que ter. Né? Eu acho que você não pode ter só a sorte, porque você não se sustenta. Né? Verdade. Mas eu acho que só o dom e o talento... Tem muita gente com talento e dom. Verdade. Só que não teve lá... O homem não olhou direito. Você não concorda que a sorte... É a sorte. É preponderante também? Então eu vou te contar uma coisa Deixa eu te perguntar um negócio. Desculpa, Joseval. Bora. Se você tivesse no sorteio de 70, pego os 30 primeiros minutos e não os 30 últimos, você achou que a carreira teria sido a mesma? Acho até que não, porque eu já vim consagrado da Copa de 70. Mas são os fatos que vão te acontecendo na vida. E esses fatos é que te engrandecem. Esses momentos é que você tem que aproveitar. Bom, eu lembrei o nome do Bessame Múcio. Quem? Primeiro grande astro que eu entrevistei, internacional, em Presidente, era Gregório Barrios. Puta, Gregório Barrios. Bessame Múcio. E Triulo Pancho, que deu origem ao nome do seu programa, que é o Benjamin Múcio. Mas muito bem, eu estava lá passando batom e coisa na cara, né, para vir para a televisão, que eu odeio, porque eu sou de rádio, não precisava disso. Mas então a Elô soube que eu sou autor do Oi, Nós Aqui Travei, você sabia, não? Lógico, com a Dona Irã Barbosa. Com a Dona Irã Barbosa. Lógico. Então, agora, só que eu não sei nem o que é Lá maior. Nunca toquei instrumento, nem pandeiro, nada. A gente estava indo para Votuporanga, por isso que ela entrou na história, porque a Elô é de Votuporanga, para irradiar um jogo do Palmeiras. Eu, Leônidas da Silva, Geraldo Blota. Nossa. E o nosso técnico, que era o motorista. Íamos cantando as músicas dos Demônios da Garoa. No meio do caminho, a gente parou para tomar um café num posto, quando saiu, furou o pneu, na porta do posto. Aí voltou para arrumar o pneu, o GB entrou e falou, ai, nós aqui outra vez. E quando entrou na perua, ele soltou, se vocês pensam que nós vamos embora, porque o GB era compositor. Ele fez a primeira parte, eu fiz a segunda. Aí nós fomos cantando. Quando voltamos à noite, chegamos de manhã no aeroporto, na TV Record, Rádio Pan-Americana, que a gente trabalhava, e a Record. Olha os acasos, meu bem. Os Demônios da Garoa tinham passado a noite gravando, a noite toda na televisão. Nós estamos chegando e eles saindo. Eu não conhecia, o GB conhecia. Falou, Toninho, vem cá, olha o que nós fizemos. E mostrou para ele. Ele falou, GB, nós vamos gravar hoje à tarde o Vila Esperança, aquele poema do Adoniran Barbosa. Nós queremos gravar isso do outro lado. Pô, eu nem acreditei, né? Vamos gravar uma brincadeira que eu fiz. Olha nós aqui. Isso aí. E foi o outro lado, aqueles disquinhos compactos, que tinha uma música de cada lado, botou o Olha Nós Aqui outra vez.
No próximo LP deles, título do LP, Olha nós aqui outra vez. Me consagrei sem saber o que é Lá maior. E estava lá embaixo, né? Josevaldo Peixoto e Geraldo Blota. Geraldo Blota. Então eu falo, às vezes acontecem isso na tua Você vida. era amigo do Adoniran? Depois me tornei amigo, porque o Adoniran... Vocês tomavam umas cachaças juntos? Pô, ele passava o dia inteiro tomando aquele Drures dele lá em copo de cerveja. Ele era uma figura, né? Era figura. Ele era engraçado, ele era divertido. Ele era lindo, nossa senhora, ele era sensacional. Ele era aquilo que ele fazia. Ele fazia um programa, o programa Quem Tem Medo da Verdade na televisão, porque não tinha Globo, né? A Record era a Globo da época, né? Ele fazia o Quem Tem Medo da Verdade, ele compunha os jurados do Quem Tem Medo da Verdade, aquele massacre dos caras. Um dia levaram um lá e massacraram. Aí ia votar. Fulano, você condena ou absolve? Ele entrava e falava assim, absorvido por humanidade de votos. E ele sempre com aquela voz rouca, né? Então era isso, eu convivi com esse O Ernesto nos convidou, não foi você também, não? Não. E como é que foi para você, Josevaldo, depois ver uma música virar o maior hit? Não, eu vou contar agora uma história que você vai cair de costa. Aí morreu o Adoniran Barbosa. Fizeram uma grande homenagem. O Rosas de Ouro, a escola, fez uma grande homenagem para o Adoniran. Deram um samba enredo para ele, depois da morte dele. E o samba enredo, ele é feito dos títulos das músicas do Adoniran. Um deles é o Olha Nós Aqui Outra Vez, que não é do Adoniran, é meu. Então, estou no samba do Rosa de Ouro, você imagina. Puta, Josevaldo. E não sei o que é Lá maior, como eu te falei. Ô, Josevaldo, mas por isso que eu sempre fui, desde moleque... É o acaso. Mas desde moleque eu sou seu fã por causa disso, ó. Você é formado em Direito pelo Largo São Francisco, uma das melhores faculdades do Brasil. Uma né? não, a melhor. A melhor. A melhor faculdade de Direito do Brasil. Você foi para mim, no Jornal da Manhã, não tinha nada igual. Nada igual. Obrigado. Nada igual. Obrigado. Narrou futebol pra cacete, meu. Você narrou muito. E narrou momentos épicos que estão eternizados pro resto da vida no futebol. E ainda compôs música que virou sucesso, né? Com a Adoniran Barbosa, que é nada mais paulista, nada mais né, paulistano que a Adoniran Barbosa. Você fez de tudo, né, Josevaldo? Não, foi uma casa, é uma brincadeira. Você está viajando, está cantando músicas do Adoniran, surgiu esse negócio e os acasos. Encontra o Adoniran saindo. Adoniran não, os demônios todos, né? Saindo da gravação, pô. Os acasos da vida, pô. Eu te falei, pô, como é que eu vim para São Paulo? O Edson foi irradiar uma final em Presidente Prudente, do Campeonato do Interior, faltou uma cabine para ele. Domingo eu estava na rádio para fazer a final, me ligou o Edson, pô, isso foi em 60. O Edson se consagrou em 58 na Copa da Suécia, eu conheci pela voz. Quando ele falou, alô, eu falei, pô, é o Edson? Pô, Edson, pô, que aí? Não, vim fazer a final aqui, estou com um problema com a cabine lá no Parque São Jorge, no jogo do Corinthians. Falei, não, deixa que a gente resolve isso, pode deixar. Liguei para o doutor Carlos Ferreira Neto, presidente do Corinthians, para resolvermos, ele veio me agradecer, que o hotel ficava a 3 quarteirões da rádio. Não, eu vou aí te agradecer. Não precisa, não, eu vou aí. E veio, conversando comigo, tudo, ele falou. Falou, e você? Você é o narrador? Eu sou o narrador. Se tem uma gravação aí? Tem. O técnico mostrou para ele, falou, pode ir para São Paulo, está contratado. Falei, pô, quase que é de costa. Assim eu fui contratado. Pela Rádio Bandeirantes, cadeia verde e amarela, era a Globo da época. Quer dizer, o Edson foi a 500 quilômetros me contratar lá, pô. O que é isso? São os acasos da vida, pô. Por isso que eu falo, o homem me carrega. Então, os acasos, você chama de acaso, lógico, que é a sorte. É a sorte, é a sorte. É a sorte. É a sorte. Eu cansei de ver, Josevaldo, um monte de gente boa em vários segmentos. Jogador. O cara não virou, o cara é ruim. Não é, meu. Não é ruim. Às vezes, não. Eu acredito muito no cara certo na hora certa. É também. Verdade. Que é a sorte, é a oportunidade. Que é a sorte. Muita gente não tem. Que é a sorte. Né? É verdade.
É verdade. Ô, Joseval, e como foi para você? Você se preparou muito para narrar o milésimo gol do Pelé? Não, o milésimo. Até deu para a gente se preparar pelo seguinte: o milésimo gol do Pelé foi uma criação do jornalista Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva. Porque ninguém tinha os dados. Nem o Pelé sabia quantos gols ele tinha marcado. O Santos também não sabia. A federação não sabia e a CBD, Confederação, não sabia. O único que sabia era o maluco do jornalista Tomás Mazzoni, que ele seguia. Quando faltavam uns 20 ou 30 gols, ele começou a botar na Gazeta. Foi ele que avisou? Foi, Tomás Mazzoni. Eu não sabia disso. Começou a botar na Gazeta, faltam 30 gols para o Pelé fazer 1000 gols. Aí começou a coisa a crescer, até cair naquele jogo com o Vasco que deu o milésimo gol do Pelé. Então deu para você se preparar. Só que, como eu falei, não deu para escrever um texto. Porque o que aconteceu lá depois do gol era inimaginável. Pô. Aconteceu, você narrou. E ficou bonito. Acabou. É assim a vida. Você que viu o Pelé jogar, eu não vi, infelizmente. Mas muita gente fala que contabilizaram desses 1000 gols, já contabilizou um monte de gol aí que era gol do Exército. Você concorda com isso? Não, isso é o trabalho do... Eu concordo que o jornalista Tomás Mazzoni era um jornalista muito sério, muito sério. Ele seguia aquilo. Pô, ele acompanhou o que está no ar até hoje, que é a corrida de São Silvestre. Ele se dedicava àquilo o ano inteiro. Ele trouxe o Abebe Bikila, ele trouxe os grandes corredores do mundo, os Zatopek. Lembra disso? Emil Zatopek. Isso, então. Isso era o Tomás Mazzoni. Era um homem absolutamente sério no jornalismo. Você conheceu o Pelé? Bastante. O Pelé ouviu depois da sua narração? Eu não sei se ouviu, né? O Clodoaldo eu sei que ouviu, porque no quarto gol do Brasil, o grande destaque anterior foi o Clodoaldo. O Clodoaldo deu 3 fintas no meio do campo nos italianos. Deu a bola e foi enfileirando todo mundo. Você lembra disso? E eu estou em cima dessa narração. Lá vai o Clodoaldo, finta um italiano, finta outro e tal, não sei o quê. E um dia a Tribuna de Santos me chamou para ser entrevistado. Como você está me chamando? Eu fui lá, também não era verdade. Eles queriam me levar para Vila Belmiro para fazer um encontro com o Clodoaldo. Clodoaldo chorou. Porque aí botou a narração e era ele, né? Eu falei, olha o passeio de Clodoaldo, né? Que ele encheu o coração do Clodoaldo. O Pelé foi um homem recluso nas excursões do Santos. Porque todo mundo saía, ia comprar os carrinhos, as bonecas para os seus filhos, suas filhas. O Pelé ficava no hotel. Aí todo mundo chegava, falei, Pelé, comprei isso. Ele falou, Toninho, compra para mim. E o Toninho comprava para ele trazer para o filho. Toninho Guerreiro? Não, Toninho, treinador do Santos, o Toninho. O Antoninho, treinador do Santos. Né? Foi anos treinador do Santos. E o Pelé sempre preso, recluso, dentro do hotel. Sempre se preservou. Ô, Joseval, deixa eu te perguntar um negócio. Mas para você, qual foi mais emocionante narrar? O último gol contra a Itália em 70 ou o milésimo gol do Pelé do Santos contra o Vasco? Em cada momento é um momento. Puta, mas eu não pego o Joseval em nenhuma, velho. Não, mas é verdade. Eu tento pegar o Joseval. Benja, você está irradiando, você é um narrador esportivo. Você está naquele momento narrando no Maracanã o milésimo gol do Pelé, é um pênalti. Está tudo preparado para aquele momento. Você morre de entusiasmo. Agora você está na Copa do Mundo, ganhando o tricampeonato mundial. Você é outro momento. O Pelé era tão genial, que o milésimo gol tinha que ser de pênalti, que é para parar, né? Para todo mundo olhar. E uma imagem, eu não tinha nascido ainda, mas depois eu lembro do GB, foi o primeiro a entrar com um tijolão.
Você lembra? Ele veio com um tijolão, invadiu um campo. Esse ele tá junto com a bola, dentro do gol. O Geraldo Blota. O Geraldo Blota era fascinante. O GB é um cara que me causou muita emoção, José Valdo. Não, ele é. Primeiro que o GB fazia aniversário no mesmo dia que eu. Não diga. Olha. E quando ele fez 80 anos, a família me convidou. Olha. O aniversário dele. Mas eu tive um lance com ele que eu não gosto de lembrar, porque eu ia dar vontade de chorar. Não, mas GB era uma figura maravilhosa, né? Era uma figura linda, linda. Sempre alegre, sempre rindo. Elétrico, né? Eu vou te contar o que Um cara aconteceu. elétrico. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu fazia o estádio 97 lá na rádio, na Energia. E eu falei, porra, mas cadê o GB, meu? Por onde anda o GB? Ninguém mais falava do GB. Pô, o GB paga, ele não sabe. Quando eu vejo que as pessoas... Eu não gosto quando as pessoas são esquecidas. Acho isso muito frio, muito desumano. É verdade. Não se pode tratar pessoas que nem um objeto, descarta. É verdade. Ainda mais pessoas que marcaram história. E o GB, para mim, era um cara que marcou história, porque eu assisti o Mesa Redonda lá, que era o GB, o Milton Peruzzi, o Perão de Castro, e o grande Zé Italiano. Trabalhamos junto em Presente Prudente. O Zé Italiano? Zé Italiano. Pô, eu queria ter conhecido o Zé Italiano e não conheci. Ele era corintiano doente. E aí, Joseval, eu falei, pô, onde anda GB? Não sei como eu consegui o telefone do GB e liguei. Olha. Falei, ô, GB, tudo bem? Olha, prazer. Eu sou o Benja, você não me conhece, mas eu sou muito seu fã. E ele pegou no telefone e falou, pô, não te conheço, não. Eu sou muito seu fã. Olha. Eu falei, não, GB, pelo amor de Deus. Ele falou, não, pô, eu te acompanho e tal. Eu falei, pô, GB, eu queria te convidar para vir um dia aqui fazer o programa. Olha. E aí ficou um puta silêncio. Aí não respondeu. Aí eu fiquei, GB. E aí ele parou de falar porque ele se emocionou. Chorou, se emocionou, porque aí ele pegou e falou assim para mim, Benja, ninguém lembra mais que eu existo. Falou para mim, estou te falando, juro por Deus, palavra de honra. Nossa. Ninguém lembra mais que eu existo. Você tem certeza que você quer me convidar para ir num programa, ou no seu programa de rádio, que eu ouço, é o maior barato e tal? Falei, GB, o que é isso? Para mim, eu mando botar tapete vermelho. E eu marquei, ele chegou, puta, arrepia, meu, dá vontade de chorar. Ele estava lá, ele me viu, e no programa ele chorou, se emocionou. Ele falou, ele me agradeceu. O que ele me agradeceu? Ele falou, beijo, eu não sei o que te falar. Pô, ele falou várias vezes, ninguém mais lembra de mim. Eu falei, não tem como as pessoas não lembrar de você, GB? Não tem. Não tem como as pessoas não lembrar de Joseval Peixoto. Não tem. Não tinha como as pessoas não lembrar de Silvio Luiz. É verdade. Entendeu? Tudo que é feito hoje, tudo, é graças a vocês, porra. Foi um mundo lindo. É graças a vocês. Foi um mundo muito bonito. Foi sim. Foi. Entendeu? É onde começou tudo. Era outra. Foi muito Era a escola de todo mundo. Ontem eu contei isso, morreram de rir. A minha afinidade com o Geraldo Blota era tanta. Afinidade no ar, né? Tudo. E o GB era corintiano, fanático. Doente. E o centroavante do Corinthians na época era o Flávio. O Flávio era um grosso, você sabe. O Flávio fazia gols impossíveis. E perdia os fáceis. E perdia os fáceis, né? Impossíveis de perder. O goleiro batido, gol aberto, ele chutava para cima. E eu brincava com o GB, eu falava infelicidade. Ele tinha comprado uma caixinha de risada no Paraguai e ele botava aquilo. Infelicidade, porque esse cara é grosso. Mas ele ficava puto no ar, não ficava? Puta, né? Quando o Corinthians jogava, ele ficava puto. Sim, mas né? eu fazia a defesa do Flávio. Eu falei, Geraldo Blota, não podemos sacrificar. O Flávio ainda é um jovem e não sei o quê. Talvez tenha sido mal lançado. Ele falou, tem que lançar do veador do Charles. Então, isso era o GB. Um dia eu estou irradiando. Aí o Flávio foi para o Fluminense. E veio um jogo, uma quarta-feira à noite, chovendo, um jogo com o Palmeiras, no Palestra Itália.
E uma chuva, você sabe, quando chove, a narração é ruim, porque tem poça d'água, a bola para na poça d'água, para a narração, aí vai lá o outro, atira a bola e não sei o quê. Jogo parado, eu falei, eu vou brincar com o GP. Atenção, Brasil, bola com Flávio, partiu para cima de Baldock, fintou Baldock, outra finta sobre Baldock, ele entrou ali abaixo e falou assim, o locutor está mentindo. E estava mentindo, e eu estava mentindo, mas essa era a minha afinidade com o GB. Falei, GB, o Tuta vai mandar a gente embora. Mas o Tuta gostava, ela pode fazer à vontade, chamava Jovem Pan, né? Já era uma brincadeira, a gente tinha essa intimidade com o público, você viu? A irresponsabilidade. Hoje talvez eu não fizesse isso, né? Mas na época ele falou, o doutor está mentindo, saiu no ar, pô, me desmoralizando no ar, e a gente era compadre, pô. Ah, eu adorava. Ô, Josemão, qual que é a história da vidente do Pelé? Como vi? Ah, tá no livro isso, tá no Falar livro. nisso, deixa eu mostrar aqui. Eu estava no... Eu ganhei o meu. Deixa eu falar, vocês têm a obrigação de comprar esse livro. Olha aqui. A Lenda, Joseval Peixoto, Voz, Memórias e Versos de uma Vida ao Vivo. Você que está querendo ser jornalista, você que está querendo ser advogado, você que está querendo ser narrador de futebol, compre. Uma aula. Obrigado. Cara, eu sou muito fã do Josemão. É. Muito fã do Josemão. Mas o Pelé, a gente estava no Chile, o Tuta é santista, aquele tempo nem se acompanhava tanto o Santos. O Santos estava começando, né? Porque isso que eu estou te falando é 1968, tudo. O Pelé já era, mas o time era Corinthians, Palmeiras, São Paulo e até a Portuguesa. Mas o Tuta era santista, o Santos foi fazer um octogonal no Chile. E o Tuta falou, você vai para o Chile, vai irradiar. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Teve 3, são 2 hexagonais e 1 octogonal. Passei 3 janeiros no Chile, 68, 69 e 70, né? País maravilhoso, espetacular e tal. E o Toninho era o técnico. A gente ficou amigo e tal. Um dia eu falei, Toninho, eu gostaria de assistir uma preleção, que eu nunca tinha visto uma preleção. Você sabe, quem vê a preleção é um repórter, que está lá embaixo. Você está aqui em cima na cabine e não está lá no vestiário. Falei, Toninho, eu gostaria de assistir uma preleção. Então você vai assistir a minha. Falei, não dá, Toninho, que quando você está fazendo preleção, eu estou abrindo a jornada. Falei, não, eu antecipo. Olha isso. Falei, opa, então vou assistir. E num dos jogos lá, eu assisti um pedaço da preleção. Aí ele virou para mim e falou assim, o Pelé não vai jogar. Eu falei, por que não vai jogar? Tá bem, tudo. Eu falei, teve uma vidente aqui, e o Pelé recebeu, e a vidente falou para ele que se ele jogasse, ele ia ser quebrado. Ia ficar o resto da vida, talvez, sem jogar. Ele veio falar comigo. Falei, olha a minha responsabilidade. Vai que eu ponho para jogar e ele já não tem a segurança, né, por causa da vidente, tudo. Falei, não, então eu te libero. Só, Joseval, o que eu falo, não conta para ninguém, porque é chato isso, você não sabe como é que o povo encara uma situação dessa. É a religiosidade do Pelé. E vamos dizer que ele sofreu uma lesão qualquer e fica por isso, né? Falei, tá bom, deixa para mim. O Pelé era a magia do nosso futebol, a gente protegia mesmo, né? Até falei que na minha profissão de advogado e jornalista, eram duas questões antagônicas. Eu fui advogado criminal, um dia chegou um jornalista para mim, queria que eu contasse algumas histórias dos júris que eu fiz. Eu falei, eu não posso contar, porque a história não é minha, a história é do meu cliente. Não, mas pega uma coisa antiga. Eu falei, é pior, porque é um fato já cicatrizado na vida, e eu vou restaurar um negócio que não me pertence. Já como jornalista, nas palestras que eu dou, o que eu tenho dito é que a notícia não pertence ao repórter, nem ao dono da rádio, nem ao dono da televisão, nem ao dono do jornal. A notícia pertence ao povo. O povo tem direito de ser informado e informado corretamente, artigo 220 da Constituição do Brasil. Nenhuma lei poderá criar nenhum óbice
à liberdade de expressão no Brasil. Artigo 220 da Constituição. Então, eu falei, como é que eu faço? Eu falei, eu não vou dar notícia. Então, depois, passado o tempo, o Pelé se foi, eu contei essa história, que está no livro, aliás. Então, foi um fato assim, en passant, um pedacinho assim, da vida do Pelé. E no final o Pelé não jogou O mesmo? Pelé não jogou. Se você me perguntar do jogo, eu não sei, porque são 3 octogonais, 2 hexagonais. Numa das partidas em que ele não atuou, foi por causa disso. Que hoje o Pelé Que estava... louco. Não jogou. Aí, nesse negócio do silêncio do jornalista, eu citei também um caso da Elisete Cardoso. Eu fazia na TV Cultura o Vox Populi, que foi um grande programa da TV Cultura, e eu estava entrevistando a Elisete Cardoso. Você sabe que eu vivi com o Leônidas muitos anos, porque o Leônidas era meu comentarista, a gente correu o mundo junto. Para quem não sabe, Diamante Negro. É o Diamante Negro, La Perle Noire, Copa da França de 38. O Brasil ganhou de 6-5 da Polônia e o Leônidas fez 4 gols. E essa Copa foi na França. E os jornalistas franceses deram esse nome de Diamante Negro. E o chocolate, para quem não sabe, é em homenagem a ele. Isso, Diamante Negro. O chocolate Negro. Diamante Negro, né? É em homenagem. Homenagem ao Leônidas. Então. E um dia o Leônidas contando, a gente viveu junto anos e anos, contando e tal, isso, daquilo. Ele falou, eu tive um caso com a Elisete Cardoso. Eita! Eu falei, pai, não conta para ninguém, porque ninguém sabe, é um negócio nosso. Então, não, tá bom, eu não falo para ninguém, né? Aí eu estou entrevistando, anos depois, entrevistando a Elisete no programa Vox Populi. Eu falei, e agora? Agora Coçou, né? Você é jornalista ou você é mexerica? A Elisete ali. Era um programa que nem aparecia a sua cara. Eu era pego de costas assim, já ia na cara do entrevistado. E é Vox Populi porque era a voz do povo, era o povo que perguntava. E o povo queria saber. Isso. Eu estou com a Elisete lá. Falei, como é que eu vou fazer? Eu queria botar no ar isso, mas eu prometi para o Leônidas. Eu falei, não, vou fazer um discurso e vou entregar para ela. Vamos ver como é que ela reage, né? Aí eu sou estelionatário, comigo mesmo. Eu conheço 50 anos aqui dentro, né? Falei, Elisete Cardoso, você, todo mundo adora a sua biografia, a sua vida, etc. E quem não adora, né? Eu sou fã da Elisete, nossa senhora. Aquela música Barracão que ela canta, eu ouço até hoje, toda noite está no meu playlist lá, coisa linda. Pô. Falei, Elisete Cardoso, você está hoje numa das televisões mais sérias do Brasil, que é a TV Cultura. Sua biografia todo mundo conhece. Mas será que não tem algo obscuro? Aí eu fiz o discurso. Elisete, que talvez seja agora a oportunidade de você contar algo que ainda está obscura na sua biografia. Vamos fazer? Você, não, estou às ordens. Eu falei, eu não vou nem fazer pergunta, Elisete. Eu vou citar um nome e quero a sua palavra. Aí eu levantei a voz e falei, Leônidas da Silva. Ela falou, tivemos um caso. Aí comemora, né? Acabou. Não precisa nem fazer mais pergunta. Não precisa nem fazer mais pergunta. E outro dia eu falei, vou dar entrevista, eu vou tocar nisso. Está no Google, porque está na TV Cultura gravado. Mas você pegar no Google... Está no YouTube, dá para ver? O Vox Populi da Elisete, está ela falando. Tivemos um... E na hora que ela te falou, você tomou um susto? Tomou um impacto? Ganhei o jogo, né? Pô, ganhei não precisava mais, pode encerrar o programa, pô. Então é assim. Então são essas coisas na vida da gente que marcam, né? Marcam a vida da gente. Então eu tive uma vida... Pô, vivi com os maiores artistas. Pô, vivi na TV Record. O Tuta me coloca para irradiar carnaval, pô. Aí eu falei, Tuta, mas eu não conheço samba, eu não sei, não, mas o Israel te ajuda, não sei o quê. Eu falei, mas e o Municipal? No Municipal vai Renata Fronze narrar as Renata Fronze, atriz? A atriz Renata Fronze. Que fazia a Família Trapo? Isso, trabalhou comigo no Carnaval do Rio. E a Renata... Ela era engraçada pra caramba, né? Poxa,
Então, convivi com esse povo todo. Então, eu tenho que agradecer sempre, porque realmente eu estive na nata da história do rádio, da televisão, que é essa vida fascinante, fantástica que nós temos aqui. Para conhecer você, nos conhecemos hoje. Olha aqui. Eu que tenho que te conhecer. Não. Ô, Joseval, mas nesses anos todos de jornalista, de narrador e tal, você exercia advocacia também em paralelo? Exercia. Você sempre foi exercendo? Não. Aí, como narrador esportivo, não dava. Porque você sai com a seleção brasileira, fica 30, 40 dias fora, não dava. Foi aí que o Tuta e o Fernando Vieira de Mello me pegaram. Porque eu já era formado em 65 pela São Francisco e eu queria montar meu escritório, que meu sonho também, em rádio eu nunca pensei. Desculpa, os seus pais não ficaram putos contigo que você foi formado no Largo de São Francisco que vai narrar o futebol? Não, ao contrário, né? Eles gostaram? A minha mãe queria que eu fosse ou engenheiro ou médico, né? Aquela coisa de mãe, né? E eu queria ser advogado ou então radialista. Falou, você só quer ser vagabundo? Mãe é um negócio, ela queria médico ou Mas aí engenheiro. quando você falou que ia narrar, sua mãe falou o quê? Não, isso aconteceu depois, né? Foi depois. No começo eu comecei dando hora certa, pô. Eu cheguei na Bandeirantes, quando o Edson me contratou, ele chamou o Henrique Lobo e falou, Lobo, tem um horário para esse menino aí no seu... Porque o Lobo era o diretor artístico. Falou, tem de madrugada. Então você é locutor, então põe ele lá. Falei, Edson, você me contratou como locutor esportivo. Ele falou, pode parar. Você quer vir aqui, botar eu e o Pedro fazendo meta e você irradia Corinthians e Palmeiras, é isso? Né? Vai para madrugada. Aí de madrugada, o Henrique Lobo fazia um programa meia-noite que se chamava Variguetona da Noite. Ia lá os artistas e tal, um programaço, começava meia-noite. De vez em quando aparecia um cara lá, falava assim, 0h15, era eu. Foi assim Você falava isso? Só dava hora certa. Vou falar mais do quê? Tô chegando com aquela cara de moleque, pô. Mas você já tinha aquele puta vozeirão, Joseval? A voz era assim. Não, foi Você melhorando. sempre teve um vozeirão... Você sabe que é uma voz profissional. Por que eu digo isso? Eu passei a vida narrando futebol, às vezes eu ficava gripado e não ficava rouco. Você acredita? Você sempre teve um cuidado com a voz? Que cuidado, pô. Fumei Hollywood sem filtro a vida toda. Larguei faz 40 anos, mas 30 anos eu fumei. E bebia? Bebia sempre um traguinho, vai, né? Sempre vai, né? Sempre, né? Hein? Eu e o GB jogava pro Santos, eu não bebia tudo. Então aquele negócio de gargarejo, nada? Aqui. Então, é assim a vida, nós vamos tocando, né? Ô, Joseval, e por que você parou de narrar? Por isso que eu tô te falando, a gente estava contando essa história, né? O Tuta e o Fernando, porque a PAN se destacou com o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã passou a ser o carro-chefe da casa. Era a publicidade mais cara, a maior audiência, era tudo no Jornal da Manhã. E eles queriam, porque não existia ainda o âncora, é só o Vicente Leporasti, que fazia o Trabuco na Bandeirante. E para ser âncora, você tinha que ter uma base. Eu tinha a base da formação de advogado pela São Francisco. Sabia analisar uma lei, fazer uma crítica a uma decisão do Tribunal de Justiça, eu estava preparado para isso. Aí o Fernando chegou para mim, que ele sabia que eu tinha vontade de montar o escritório, falou, Zé Val, vem cá, você está aqui na Paulista, com a Jovem Pan, você encerra o jornal às 9h, às 9h o trânsito é livre até a Praça da Sé, você abre teu escritório lá, em 20 minutos você está no teu escritório, você não precisa viajar. Então, você abre teu escritório e você vem advogar o que você quer. Você não precisa viajar mais. Eu falei, o salário é o mesmo? Não é o mesmo. Então, assim que ele me convenceu realmente a me dedicar, isso foi depois de 70, depois da Copa de 70. Então, aí eu montei meu escritório. Tive até um grande escritório, porque eu, graças a Deus, e hoje meu filho é tributarista. E meu filho vai ganhar dinheiro. Eu fazia a parte criminal, minha especialidade era atentado ao pudor, você dá essas drogas aí, entendeu?
Mas eu tocava, né? Tocava aquilo. Então, eu passei a advogar, eu fui parar de irradiar futebol. Isso foi no final, antes da Copa da Argentina, que foi em 78, foi em 77. Dezembro de 77. Eu falei, tá bom, eu encerro. 78 eu vou fazer só o Jornal da Manhã. Em 77, em dezembro, o Fiore assinou com a Tupi. Saiu da Bandeirantes, foi um escândalo, né? Mas o Fiore fazia isso mais para se valorizar, para ganhar R$ 5.000 a mais e tal, não sei o quê. Porque a Bandeirantes já foi em cima, prendeu, pagou a multa e falou, não sai, vai ficar na Bandeirantes. E foi outro escândalo, porque desmoralizou a equipe da Tupi, que tinha o Haroldo Fernandes, que era um grande narrador, e tinha grandes anunciantes, que era Bradesco, Café Jardim e IAP, aquele fertilizante que estava indo. Eram 3 grandes anunciantes, portanto, desmoralizou a equipe de anunciantes da Tupi. Aí, os jornais dizendo, Fiore voltou para a Bandeirantes e tal, aquele negócio. Eu estou saindo do Jornal da Manhã, me liga o Luiz Aguiar, da Tupi. Ele e o Elvio Mencarini, que eram diretores da Tupi. Aguiar, a gente trabalhou junto na Bandeirantes, que a gente é tudo amigo. Como nós vamos sair amigo aqui agora, nós vamos nos encontrar e vamos rir da vida sempre, não é? Com certeza. O Aguiar me ligou, você viu o que o Fiore fez? Eu falei, Aguiar, ele sempre fez isso para se valorizar, vocês que entraram de trouxa e tal, não sei o quê. Ele falou, pois é, mas o que vocês vão fazer? Ele falou, nós já fizemos. O que vocês fizeram? Nós fomos nas agências e fizemos a seguinte pergunta: qual o mais importante locutor esportivo do Brasil? E vamos contratar o cara. Falei, quem é o cara? É você. Falei, eu? Não, eu já acertei com o Tuta. Ele falou, pode parar. Vê quanto você ganha. Isso aconteceu. Vê quanto você ganha e multiplica por 10. Eu quase caí de costas. Caramba, Joseval, vezes 10? Falei, você está falando sério? Estou falando sério. Vê quantos... Eu não vou nem dizer quanto eu ganhava, mas foi escândalo. Mas qualquer coisa vezes 10 já é uma maravilha. Não é? Não, e outra, em 78 era vezes 10, mas a inflação era 50%, 60% ao mês, aquelas loucuras. Em 79, uma nota que eu precisava botar um caminhão lá para encher de dinheiro. Uma nota que ganhei muito dinheiro. Então, eu parei, só que a Tupi fechou. Fechou a Tupi, fechou Diário da Noite, fechou TV Cultura, fechou tudo, praticamente faliu, né? Então, quando o Aguiar me fez essa oferta, eu fui para o Tuta, falei, o Tuta foi um irmãozão. A vida toda tivemos juntos. Falei, Tuta, eu tive essa oferta, assim. Ele falou, você pode ir, eu não posso te pagar isso. Se não der certo, você volta. Não deu certo, eu voltei. Entendeu? Por que não deu certo? Porque fechou a organização associada, Fechou. Tanto que onde está a Tupi hoje? Hoje é o SBT. Né? Mas, que você também trabalhou. Isso. A Rádio Tupi, nem sei onde... A verdade é que era um pedido do Silvio, que o Silvio te adorava. Foi. Ouvir no Jornal da Manhã e queria você lá. Foi isso. É verdade isso? Isso aconteceu no sequestro da filha dele. Da Patrícia, né? Da Patrícia. No sequestro eu estava no Jornal da Manhã, o Silvio estava sequestrado junto com a filha na casa dele, né? Naquela época, naquele dia, entrevistamos 2 coronéis da Polícia Militar que foram lá para falar como eles se preparam no mundo, eles têm encontros no mundo todo, para aprender a dialogar com o sequestrador. A técnica de você cansar o cara pede isso, você finge que dá, não dá, vai enrolando o cara, para o cara, de repente, se entregar pelo cansaço. Ele estava falando isso, ele falou, você jamais entrega uma grande autoridade, porque o sequestrador quer tudo, quer avião, quer tudo. Você fala, não posso, isso não é, eu posso te dar uma perua, um avião não dá e tal. Fica nessa conversa. Estava falando isso, encerra a entrevista, o Geraldo Alckmin, governador do estado, se entrega ao sequestrador. Você lembra disso? Eu não lembro disso, dessa parte. O Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, bateu na porta e entrou e se entregou
ao sequestrador, que já estava com o Silvio e a filha sob o domínio do revólver dele. Eu não falei nada, porque está em risco um governador de São Paulo, o Silvio e a filha. Mas eu fiquei naquela situação, né? Noticiando, pô, o governador entrou aqui, a reportagem estava toda na porta. Mas com a presença do Geraldo Alckmin, o sequestrador, achou que era o momento de se entregar e não ia apanhar da polícia, nada, e deu certo. O Alckmin saiu, o sequestrador saiu preso, o Silvio está saindo com o carro dele da casa para ir para o SBT. Aí eu dei o cacete no Alckmin. Eu tenho o maior respeito pelo governador Geraldo Alckmin. É um médico, é um homem sério, pô, vice-presidente do Brasil, não é? Ministro. Mas ele foi irresponsável, porque ele não era o doutor Alckmin, ele era o governador de São Paulo, pô, e se entregou ao cara. Então eu dei um cacete nele, desculpe, mas o senhor foi irresponsável. Quando eu estou falando isso, meu técnico falou, Silvio quer falar com você. Eu pensei que era brincadeira. Você nunca tinha falado com o Silvio na vida? Não, já tinha, mas pô, estou no ar. O Silvio quer falar com você, saindo de um sequestro. Falou, põe o cara no ar, mas pensando que era brincadeira. Aí entra o Silvio, pô. O senhor entrou ao vivo na Jovem Pan? Ao vivo na Jovem Pan. Logo depois do sequestro? Logo depois, falando comigo, ô José Val, você está errado, me desculpe, mas foi graças ao ato do governador que eu não estou morto, a minha filha não estou morta, eu agradeço muito a ele, não sei o quê. Pô, eu não falei mais nada porque não tinha mais nada para falar. O sequestro terminou no meu programa, Jornal da Manhã. A Globo veio pedir a fita. E o Silvio não deu entrevista nem para o SBT, só para mim no Jornal da Manhã. Que moral, hein? Porque ele ouvia, né? Porque os ouvintes do Jornal da Manhã eram de alto nível, sempre foi. E num determinado dia ele me ligou também, quando ele contratou a Raquel Sherazade, da Paraíba. Ele quis formar a dupla. Pagou para mim e para a Raquel um mês para a gente aprender, porque eu não sabia nada de televisão. Nada. Aliás, fui para lá enganado, porque o Jornal da Manhã, eu entrava às 7h30 e chegava às 7h32 e estava tudo bem. Agora lá, o jornal era às 8h, você tinha que estar lá 2h da tarde, pô. Porque os repórteres trazem a matéria, só a imagem. Você tinha que botar o áudio. Então, o jornal de televisão é construído durante a tarde. É totalmente diferente. Então, eu praticamente prejudiquei meu escritório, inclusive, entendeu? Porque eu tinha que estar lá 2h da tarde para montar o Jornal da Noite do SBT. Então, foi essa a experiência e isso que aconteceu com o Geraldo Alckmin, que eu repito, tenho um grande respeito por ele, mas não me arrependo da crítica que fez. Mesmo com o Silvio falando para você que você estava errado? Mas tudo bem, ele salvou uma situação, mas antes de salvar, ele foi irresponsável, porque ele é governador do estado, não pode fazer isso. Segundo o que os coronéis nos ensinaram na entrevista. Você não entrega a maior autoridade para o bandido, que é isso? E ele fez isso, sem autorização da segurança pública dele mesmo. Entendeu? Então, isso é a nossa vida. O Joseval, ele é tão... Né? Então, o quê? Eu tenho que falar, você é muito foda. Desculpa. Você é muito foda. Que tudo que o Joseval fez marcou história. É verdade. Narrou futebol, marcou história. Fez o Jornal da Manhã, marcou história. Entrevistou Elisete. Resolveu fazer uma música, fez história. Foi fazer uma fofoca, fez história. Foi uma vida. E foi o cara que simplesmente botou o Silvio Santos ao vivo. Isso, no ar. E fechou. Logo saiu da casa depois de um sequestro. Fechou o sequestro. Vamos falar o quê, Joseval? Não, e tem mais. Um dia o Tuta falou para mim, você vai irradiar o carnaval. Eu falei, você tá louco, pô. Sem nada de samba. Não, ninguém entende. E realmente, na época, no dia do carnaval, São Paulo ficava às moscas, todo mundo ia para o sítio, ia para a praia, a nossa querida ia para Votuporanga, eu repito que o café aqui é bom, entendeu? Quando eu voltar aqui vai ter de novo. E era assim, não, você vai, ninguém sabe o que é samba.
Você vai lá ver o que era aquilo. Evidente que eu falei com Israel me orientou, como é que era. Que Israel Gimpel? O Israel Gimpel. Lá do Rio? Lá do Tinha aquela Rio. voz, né. Então, aquilo tinha uma descrição, tinha um samba, tinha uma história, tinha uma música, tudo. E tinha 10 mil pessoas na avenida, sambando. Quer dizer, aquilo era o maior teatro popular do mundo, né? Troço fascinante, né? Ô, Josebal, faltou você narrar algum gol? Teve alguma coisa que você gostaria de ter narrado e não narrou? No futebol? Não, eu gostaria de ter estado na Copa de 58, isso eu gostaria. Porque, veja, hoje é uma tristeza ver a luta do técnico Ancelotti para a seleção brasileira, porque a gente nem conhece os atletas. Pô, antigamente você conhecia tudo da seleção brasileira. Vou dizer para você, nós perdemos a Copa de 30, perdemos a Copa de 34, perdemos a Copa de 38, perdemos 50 no Maracanã, perdemos 54 na Suíça, derrotado pela Hungria, e aí eu estava em Paraguaçu, no Copa de 54, perdemos tudo. Então, como é que chama? Eu esqueço o nome do grande escritor do Rio de Janeiro, que escrevia no... Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues criou a figura do complexo de cachorro vira-lata. Que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele fraquejava nos momentos finais. Um negócio dessa situação, né? Só que em 58, o Pelé, menor de 18 anos, acabou com a Copa do Mundo junto com o Garrincha. O que o Garrincha, o Pelé e o Vavá apresentaram. Aquilo, eu tenho um grande orgulho da seleção brasileira. Porque em 58, nós, que tínhamos aquele complexo de cachorro vira-lata, tendo perdido todas as Copas, nós fomos campeões do mundo na Suécia. Em 58 eu ia fazer 20 anos, que eu nasci em 38. Toda a minha geração de jovem se engrandeceu com aquele título da Copa de 58. Então você me perguntou o que eu gostaria de ter narrado, é isso aí. A Copa de 58, para ver o nascimento da grande seleção brasileira, hoje a única que participou de todas as Copas do mundo. Você é fã do Neymar? É um homem que está devendo, né? O que eu posso fazer? Está devendo. Não se cuidou, acho eu. Também não o acompanhei para saber o que aconteceu. Mas ele é um grande astro que está fora. Você acha que E o Ancelotti está certo, vai levar um cara quebrado para a seleção brasileira. Você acha que você acredita que a gente pode ser ex ano que vem? É difícil, é difícil. Porque antigamente o Brasil ia lá dar um show, arrebentava. O que o Garrincha fez na Suécia? Pô, nós metemos 5-2 na semifinal e 5-2 na final, pô, de 58. Hoje está difícil, porque todos os grandes clubes têm os jogadores estrangeiros do mundo todo. Ô, Joseval, o teu time do coração é o Botafogo. No Botafogo. Mas você mora em São Paulo há décadas. Aqui em São Paulo, você simpatiza com quem? Minha família toda, o que você acha? Corinthians. Um dia meu filho falou, você não é Corinthians? Eu falei, não, filho, eu sou Botafogo. óbvio que Como você você não é é Corinthians? Meu filho é corintiano, a família toda é corintiana, o que você quer que eu faça? Eu não sou torcedor do Botafogo desde a Copa da Suíça, 54. Se jogar Botafogo e Corinthians, você torce para quem? Dificilmente eu torço, né? Porque como narrador esportivo, você passa a ser amigo de todos eles. Então você é uma emoção, uma intimidade que você cria com os jogadores, que é difícil você torcer contra um cara que fora do jogo é seu amigo, é seu irmão, quem você fala e tal. Ô, Joseval, teve algum jornal da manhã que você teve que dar alguma notícia daquela que te arrasou, te deixou triste? Algo que aconteceu, alguma tragédia, alguma coisa? Isso teve algumas vezes, né? Nas grandes tragédias. Você conseguia dar notícia sem se emocionar?
Ou mas teve não- alguma vez que não, você se mas emocionou? Não, mas a minha função era a função do príncipe. Quem dava a notícia? A notícia vinha escrita na redação. Quem dava? Franco Neto, Antônio Delfiol, Antônio Alexandre. Eram os 3 grandes mancheteiros. Quer dizer, eu entrava nos comentários. Quer dizer, eu podia até não entrar nos comentários. Eu não era obrigado a comentar. Eu só comentava aquilo que eu queria. Então, eu era um beneficiário de um espetáculo que era o Jornal da Manhã. Quem trabalhava mesmo era eu estou rindo, porque num determinado momento o Fernando e o Tuta começaram a trazer jovens para participar na redação e tal, não sei o quê. Então vieram os novatos lá, né? Começando a trabalhar. Chegou um menino lá com uma notícia, porque o rádio é na hora, né? Você faz, se escreve, leva, já vai para o ar, não tem que preparar nada. Chegou um menino lá com uma notícia, falou: acaba de ser assaltado um ônibus aqui na Avenida Paulista. O bandido entrou no ônibus disfarçado de passageiro. Eu falei, não tem. Tinha coisas assim, né? Tá bom, vamos em frente, né? Puxa vida. Aí, gente, tinha outras coisas. Uma vez tinha um menino lá que ficou na parte da limpeza e a gente tem o maior carinho com todos eles, etc. Mas ele era um brincalhão, ele brincava, ele pegava a enceradeira e saía correndo, como se fosse um carrinho, pô. Cara meio fora do ponto, né? Na verdade era isso, mas a gente gostava dele e ele era nordestino. Eu falei, eu quero falar aí. Eu também quero ser locutor. Eu falei, tá bom. Falei, um dia vamos botar ele no ar, vamos. Molecagem, né? Ele falou, vamos botar esse moleque no ar aí para falar um repita aqui. Falou, vamos. Pegamos lá, vem cá, hoje você vai falar. Você vai dar o repita na hora certa. Tudo bem? O Franco e o Neto e o Delfiol deram a oração por uma hora. Falou, repita. Falei, isso que você vai falar. Vai falar, repita, tudo bem? Botou ele na cadeira. Aí entrou, não sei se foi o Delfiol e o Franco. 7h15. Ele repica. Acabou o jornal. Às vezes a gente fazia isso. O Wilson Fittipaldi era um brincalhão também, pai do Emerson. Não, a gente lá... O Barão. O Barão era um brincalhão. Sabe outra coisa que eu não esqueço? É. Aqui, em frente à Maison de la Radio, Reale Júnior. 11 graus, tempo medíocre. Lembra? Miguel Reale Júnior, direto de Paris. Direto de Paris. Sempre assim, né? Em frente à Maison de la Radio, aí ele dava temperatura medíocre. Cara, impressionante como o rádio marca, né? Marca. O Jornal da Manhã, provavelmente, foi o maior jornal da história do rádio, né? Não, teve. Não, você teve o Heron Domingues no Rio, com o Repórter Esso, né? É espetacular. O Brasil era informado pelo Repórter Esso. E você teve o grande jornal falado Tupi, com o Corifeu de Azevedo Marques. Por que o Corifeu de Azevedo Marques, que é a avenida aqui, né? Virou nome de avenida. Perto do Butantã. Ô, Joseval, por que acabou essas vinhetas, os jargões em rádio? Ninguém mais faz, né? Não sei, né? Eu usava muito. É tão forte pro rádio, né? Oxa. Eu falava. Foi você que abriu hoje falando isso aqui ou ontem falando? O quê? Quando eu abri o Jornal da Manhã, né? Está no ar o Jornal da Manhã. O rádio brasileiro vai apresentar os fatos que alteram a vida e conduzem a caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história. Não é bonito? Não é bonito? Não é bonito? Não é bonito? Então eu sempre usei isso. Mas, Joseval, vou te falar também. Qualquer coisa com a tua voz fica bonito. Você fala batatinha, fala aí, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, fala aí. A menina quando dorme, põe a mão no coração. Tá vendo? Fica bonito pra caramba. Agora eu vou falar uma merda, pô. Aí o meu cunhado, que é tão rápido de biblioteca quanto eu, você fala, não é esparrama pelo chão. Eu falei, como não é? A batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Ele falou, não. Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. O brasileiro é que desvirtuou o verso. Eu falei, pô, não sabia.
Eu também não. Não Tô sabendo disso agora. Palha. É verdade essa briga que você tá tirando? Não, ele me falou, não sei se é verdade, eu não li o verso. Eu falo esparrama pelo chão que a gente fala. Eu cresci há 100 anos atrás, esparrama pelo chão. Não, espalha ramas pelo chão. É melhor o esparrama, né? Ô, Romerinho, em vez de você ficar aí nessa porra desse TikTok o dia inteiro, você deveria ouvir essa aula. Dá pra me dar um presente. Ó, isso aqui é um presente pra você. Hoje à noite, quando você for ouvir Elisete Cardoso na tua playlist, É. pra você ouvir Ó Nós Aqui Outra Vez, você fala, olha o que eu fiz. Esse aqui é um presente da Edifier, é um fone espetacular. Olha Você pode só. usar com fio, sem fio, veda tudo. Da Edifier. Meu filho vai me tomar isso. Não, então, cadê Elô? Elô, Meu filho vai me Joseval tomar. Peixoto, você liga para Sérgio K, manda entregar mais um fone e manda entregar uma caixa de som pro Joseval. Obrigado. Manda uma caixa de som pro Joseval. Obrigado, muito obrigado. E Obrigado. você que não deu a sorte do Joseval de ganhar esse fone, acessa lá edifier.com.br, tem fone, esses fones grandes, tem os fones para correr, acessório para videogame, tem caixas de som espetaculares e tem o cupom BENJA que você tem 5% de desconto. E a pronúncia é Edifier? Como é que é? Edifier. Ah, bonito, hein? Edifier. Bonito. Edifier. Bonito. Ah, tá aqui, Edifier, né? Oi? Cara, eu ando muito puto com você, Glauber. Eu não sei se... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acabo de ouvir o Benja falar puto no ar. A linguagem do rádio e da televisão mudou, se modernizou, se tornou o que é o povo com a inocência do linguajar do povo brasileiro. Quando veio o negócio da AIDS no Brasil, a gente precisava falar da camisinha. Mas quem que vai falar camisinha no ar? E eu fui o cara escalado. Fizemos até uma reunião de pauta. Foi o Fernando, ele falou, pô, Fernando, falar camisinha. Ele falou, vai ter que falar. É uma pandemia que está matando os jovens brasileiros. Nós vamos ter que falar para o povo usar camisinha. Eu fui para o ar, Benja, mas com um constrangimento. É mesmo? Coração tremia. Pô, vou falar camisinha no ar. E fui e falei, porque era necessário, era preciso, era urgente. E o rádio tem por fundamento Informar. a prestação de serviço. Nossa função é prestar serviço. Mas na hora você se deu... Tremi na base para falar camisinha. Hoje a linguagem é mais solta, o povo é mais solto, é muito mais bonito, né? Porque não é nada demais. Puto é isso, e não sei, você falou foda também, falou, tudo bem, pô. O povo fala. Né? Eu não deveria falar. Tem até um poema da evocação do Recife, em que ele fala Recife, não o Recife dos mascates, o Recife das revoluções libertadas. E ele fala, a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo. Língua errada do povo, não. Língua certa do povo, porque ele que fala gostoso português do Brasil. Evocação do Recife. É bonito. E é isso a nossa função. Acompanhar a evolução que vem da rua. Né? O Chico fez isso. Tem mais samba no som do que na lua, né? Tem mais samba do homem que trabalha e tem mais samba no som que vem da rua. Chico Buarque. Esse homem é um absurdo. Mas não é? Esse homem é um absurdo. Absurdo. Fala, Glauber. O senhor Joseval, né? Tratar com o senhor, porque né, a gente vê muitos casos do jornalismo que eu pessoalmente acho que às vezes passa um pouco da conta, principalmente em casos criminais, quando o jornalismo acaba se envolvendo de uma forma que não é muito legal. A gente já teve, inclusive, repórter que entrou ao vivo falando com um sequestrador, enfim, apresentadores. O que o senhor acha disso? O senhor que é um cara que veio de uma época do rádio,
em que a função era só informar e nunca... O que né, com essa mudança que teve na comunicação, o senhor acha disso hoje? Eu acho que tudo tem um limite, né? Tem um limite. Lembra que eu citei aqui que a maior virtude do homem é ser razoável? Você não pode, né? Também atravessar, agredindo as famílias. A língua não é só aquela que você ouve na torcida do Corinthians, né? É a linguagem da família também, que você tem que respeitar, né? Então, pelo menos eu palmilho assim a minha caminhada, né? Você não pode ir muito além. À medida que vai se alterando, você também vai se modernizando ou vai se ajuntando à caminhada e à modernização. Mas com cautela, acho eu, né? Eu sempre pautei assim a minha vida, viu, Benja? Eu nunca fui atrevido. Romerinho, tem mais presente para você, Josevaldo. Opa! Isso aqui, você caminha de manhã, você dá uma caminhada, faz uma ginástica. Faço ainda. Isso aqui é a New Era, é a maior marca de boné do mundo, New Era. Você tem? São mais de 100 lojas no Brasil. Ela faz nos Estados Unidos, NFL, Major League Baseball, NBA, e agora está com todos os clubes do futebol brasileiro. E aqui é um presente da New Era para você, quando você for fazer tua ginástica. Você pesca? Eu pescava. Ai, é lindo, hein? Então, olha, não, é bonito, hein? Bonito. Você ir pescar para não... Não, bonito. Para cuidar. Bonito, Estou vendo que você está com a pele impecável, está tudo bem cuidado, hein, Joseval? Ô, Joseval, pelo amor de Deus, que programa, meu. Eu não sei como te agradecer. Eu vou te contar, eu estava saindo de casa hoje, eu falei para minha mulher, eu vou entrevistar o Joseval Peixoto. Ainda falta, no meu livro, tem 6 sonetos meus. Também? Sonetos meus. 3 para minhas netas e um que abre, que lá atrás, em 1959, na abertura, exaltando o quartinho que eu morava em Presidente Prudente. Tem um que fecha, que depois de tudo, nasceu o meu bisneto. Caramba, O Joseval. último ato do livro é o nascimento do meu bisneto. Eu falando que arrebentar essa corrupção que destrói o nosso país é possível. Porque nós somos 200 milhões. E os bandidos são o quê? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. A gente pode vencer. O Comando Vermelho, PCC, que são o quê? Somar tudo dá 1 milhão? Não dá. Nós somos 200 milhões. Então, eu acho que isso é possível. E a questão dos sonetos é para embelezar o livro. Eu sempre gostava dos finais do Jornal da Manhã. A gente é meio vaidoso, né? Eu estou vaidoso, meu livro está bonito. Eu posso pedir um favor? Ora. Para eu guardar para o resto da minha vida? Ora que... Eu gostaria que você encerrasse o Benjamin Múcio aos moldes de Joseval Peixoto. Eu vou dizer um soneto do meu livro. Fala o que você quiser. Só queria que você encerrasse a entrevista, que eu quero guardar pro resto da minha vida. Falar assim, eu tive um programa encerrado por Joseval Peixoto. Muito bem, senhores. Olha lá. O meu livro tem uma abertura em que eu abro com o meu quarto de madeira, fundo da casa da minha tia, lá em Presidente Prudente. Depois tem um poema que eu exalto o Passo Preto, porque eu sou caipira, né, do interior, porque o Passo Preto é um mel europeu, é um bom diálogo que eu tenho com uma sobrinha minha, mas eu fecho, depois de falar do meu bisneto, com aquilo que é a essência do que eu penso para o Brasil. A perspectiva da gente suplantar esse Brasil dividido. Como destacou o Benja, difícil de viver, porque a gente é agredido toda hora com coisas aqui no Brasil. É violência, é corrupção, é bala perdida, é um negócio trágico. O Brasil que nós queremos não é esse.
E eu encerro o livro com o soneto. O soneto é a forma mais perfeita do parnasianismo. Os senhores vão ver que ele tem o ritmo do verso é dada na sexta e na 11ª ou 12ª sílaba poética. No caso, como é que é? Vai ser, eu vou contar no dedo, você vai ver, que é na sexta, na 10ª ou na 12ª. Né? Se tivesse poder, sexta, de brincadeira, então será um soneto em decassílabos. O decassílabo você não conta a última palavra. Se é brincadeira, você conta o dei. Urá de cadeira você não conta. Como é que é o soneto? Os nossos parnasianos eram Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa. Era essa a turma. O soneto é este. Se tivesse poder de brincadeira, eu mudaria tudo de repente. E o mundo, para espanto dessa gente, seria amor e paz a vida inteira. E para ornamentar esse universo, eita, o que é isso, santo Deus? É o universo que caiu? Não. E para ornamentar esse universo, faria um trono para os meus poetas, um templo para o olhar das minhas netas e altar para todos que fizessem verso. Destruiria então todas as dores, a ânsia de poder dos ditadores, a inveja, o ódio, enfim, toda a maldade. E eu iria rir da morte destas chagas, como se fosse um Deus nas horas vagas, quando brinca de amor com a eternidade. Isso aí. Obrigado. Então agora a última frase, encerrando o Benjamin Mútil comigo, Joseval Peixoto. Obrigado, muito obrigado a essa figura maravilhosa que hoje, nesse mundo moderno do rádio, da televisão e da comunicação, ele não precisa nem de um canal de televisão. Ele constrói o dele e bota a vida no ar. Que é isso que nós acabamos de apresentar hoje aqui. Um pedaço de uma vida. Tá louco, Joseval? Vou chorar. Gente do céu, Joseval Peixoto no Benjamin Mútil. Esse é programa para assistir umas 6 vezes. Joseval, sem palavras. Obrigado. Sem palavras, Joseval. Obrigado. Pô, demais. Obrigado. E ó, gente, comprem o livro do Joseval Peixoto. Isso aqui é uma aula. O homem é um gênio, é uma lenda, tá bom? Obrigado. Semana que vem tem mais Benjamin Mútil. Palmas para Joseval Peixoto!